certo? A nossa sessão de julgamento, dia 16 de junho de 2020, nós tínhamos dado um intervalo, sim, da parte da tarde, né, às 14 horas. Tínhamos dado um intervalo e agora vamos dar continuidade à sessão. Nós concluímos o julgamento do item 150 da pauta, e ficou só faltando designar o redator do voto vencedor em relação à multa qualificada, a multa de ofício, a qualificação da multa de ofício do lançamento de RPJ, qualificação essa que foi exonerada. Então, a turma decidiu reduzir a multa de ofício de 150% para 75%, e com isso o relator estou vencido. Então, havia necessidade de designar um conselheiro para relatar para redigir o voto vencedor dessa decisão, e foi designada a conselheira Gisele para essa função, ok? Então, gente, vamos voltar para o início da pauta, já que nós tínhamos dado prioridade a esses 3 últimos processos da pauta, por serem processos que entraram na pauta por decisão judicial, para garantir que eles fossem logo julgados, nós invertemos a ordem da pauta para julgá-los logo. Então, retomamos o julgamento, a sessão de julgamento, do início da pauta, item 141, recorrente M.A. Vitti, e quem vai relatar o processo é a conselheira Bárbara, com a palavra a conselheira Bárbara. Perfeito, presidente. Esse processo, ele discute basicamente a cobrança de multa de mora no atraso da entrega da DCTF no caso de contribuinte excluído do Simples. Então, o contribuinte foi excluído em 2007, o ato declaratório de exclusão foi de 2007, mas ele retroagiu a 2002. Aí, quando o contribuinte apresentou as DCTFs retroativamente, ele foi cobrado da multa de mora. Multa no atraso da entrega da DCTF. É multa de ofício. É multa de ofício. Multa isolada, inclusive. A mora é o atraso na entrega da DCTF. Aqueles sim. 20%, inclusive aquele auto de infração eletrônico, sabe? Quando você transmite a DCTF, já emite o auto de infração. Desculpa, Bárbara, só para deixar claro, porque normalmente o que a gente chama de multa de mora é quando o contribuinte paga em atraso. Né? Uhum. Aí no caso dessa multa, porque ele atrasou na entrega da declaração, normalmente a gente chama de multa isolada, né? Uhum. Multa isolada. Eu falei multa de mora, mas na verdade a mora é o atraso na entrega da DCTF. Ok, então tá. É aquela multa isolada mesmo, não é multa de mora dos 20% do tributo, não. Desculpe. Não, obrigada. Então, basicamente, o contribuinte questiona a incidência dessa multa. Eu já vou antecipar e ler o voto, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Eu achei uma discussão até interessante. Bom, os efeitos da exclusão foram fixados a partir de 2002, apesar do ato declaratório ter sido de 2007. Bom, disso se interpreta que, apesar de o ato declaratório apenas ter na data dos efeitos da exclusão, os fatos que lhe deram causa perduraram desde 2002 até a expedição do ato ou até que cessassem os motivos da exclusão. Isso não está em discussão, a retroatividade, a questão só é da multa. Então, permanece, aí eu estou na página 4. Permanece em discussão apenas a multa por atraso na DCTF, que deve ser analisado sob 2 perspectivas. Se é possível o ato normativo da Receita Federal instituir obrigação de entregar declarações acessórias não previstas em lei, e se é possível excluir a multa por atraso na entrega da DCTF, antes da publicação do ato declaratório de exclusão, e em quais hipóteses. São basicamente esses 2 questionamentos do contribuinte. Ele fala, olha, essa multa está prevista numa instrução normativa, não é lei, e a ilegalidade da instrução normativa.
E a outra questão é se é possível eu dar os efeitos dessa penalidade de forma retroativa. Aí eu falo que quanto à possibilidade do ato normativo da Receita instituir obrigação acessória, a autorização legal genérica para que o Executivo disponha sobre obrigações acessórias na esfera federal, nos termos da Lei 9.799, que seu artigo 16 dispõe que compete à Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos, contribuições por elas administrados e tal. E vou superar essa alegação do contribuinte. Vou passar, então, para o final da página 5, no seguinte sentido. Contudo, dou provimento para afastar a cobrança das multas por atraso na DCTF pelos fundamentos abaixo evidenciados. Nos termos da Instrução Normativa 695, não estão dispensados da apresentação da DCTF as empresas excluídas do Simples, relativas aos fatos geradores ocorridos a partir da data em que a exclusão produz efeito. Cito a Instrução Normativa. As posteriores instruções normativas mantiveram disposições semelhantes a respeito da matéria, no mesmo sentido, a Lei 9.317, que tratava o antigo Simples, que assim dispunha, que as pessoas jurídicas excluídas do Simples se sujeitam às normas tributárias aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Já em contexto mais recente, a Lei Complementar 123, que institui o Simples Nacional, é ainda mais específica, apesar de não ser aplicável ao período do exame. O parágrafo 2º do artigo 32 fala o seguinte: para o efeito do exposto do caput nesse artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, na forma do lucro presumido, real, trimestral ou anual. Então, quando eu sou excluída do Simples, eu tenho o direito de optar se eu quero ficar no real, no presumido, e se real, trimestral ou anual. Ok. Da análise dos dispositivos transcritos, extrai a conclusão de que a empresa excluída do Simples estará sujeita às normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas que possuem, inclusive, o direito de optar pelo regime de tributação que lhe é mais conveniente. Assim, pressupõe que a empresa excluída seja intimada para regularizar sua situação ou, no mínimo, seja cientificada do ato declaratório de exclusão para, então, adotar as providências cabíveis. Dito de outro modo, a empresa excluída depende dessa intimação para apurar os tributos devidos e recolhê-los com os acréscimos no regime de sua preferência quando efetuados antes do lançamento de ofício. Por óbvio, essa intimação também demandará a entrega das DCTFs dos períodos, até mesmo como meio de instrumentalizar a confissão de dívida nelas declarada em cada mês abarcado pelos efeitos da exclusão e assim permitir o recolhimento dos tributos complementares de acordo com o regime escolhido pela empresa excluída. No presente caso, a partir de 2002, mesmo que retroativamente a recorrente foi excluída do Simples. O próximo passo seria sua intimação para enquadrar-se em qualquer outra forma de tributação pertinente, entregar as DCTFs em atraso ou esperar que elas fizessem espontaneamente antes da publicação do ato declaratório do lançamento de ofício, exatamente como fez a recorrente. Até a referida intimação ou a publicação do ADE, que aconteceu em 2007, não havia que se falar em mora pelo não cumprimento da obrigação acessória do período, 2002, para o qual a recorrente não estava formalmente vinculada a essa obrigação, justamente porque, até a exclusão, ela era optante pelo Simples Nacional. Não há como penalizar o atraso da entrega da obrigação acessória de um período que ela não estava obrigada a fazê-la. Em que pese a ausência de dispositivo normativo que evidencie o momento que se configura a mora por entrega extemporânea de declaração no presente caso, vale-me do disposto do artigo 112 no CTN para interpretar a lei que define a multa de mora por atraso na entrega da DCTF de maneira mais favorável ao contribuinte. Assim, após a exclusão do Simples, devidamente formalizado e do não cumprimento das obrigações acessórias, é que seria possível enquadrar o contribuinte em situação de mora perante a Fazenda Nacional. Portanto, após a exclusão retroativa do Simples e após a intimação para optar pelo regime de tributação pertinente, se a recorrente permanecesse inerte ao cumprimento dessas obrigações, principal e acessórias, caberia a aplicação da multa por atraso na entrega da DCTF. Feitas essas considerações, eu estou dando provimento ao recurso voluntário, afastando a multa por atraso na entrega da DCTF. Foi esse o meu racional. Ok, comentários, debates? Tranquilo? Certo, eu, eu, podia dizer, eu, 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 eu,
dizer no foto, mas eu vou falar, já nessa fase de debates, né? Em relação à digamos assim, a legalidade, se aplicar essa multa administrativa, fundamento na IN, bom, na DJ a gente já viu vários, né, processos assim também. Então, eu queria trazer aqui para a turma esse background que eu tenho. O que acontece? A lei atribui à administração tributária, certo, como que delega à administração tributária o controle das obrigações acessórias. Então, assim, o fundamento legal, certo, para esse lançamento previsto em N de obrigação acessória, né, essa aplicação dessa multa está prevista em N, em relação à obrigação acessória, é essa alegação da lei para a administração tributária, né, regulamentar aí as obrigações acessórias. Eu não creio que seja uma questão assim de ilegalidade, assim, essencialmente, né, de nulidade, essencialmente. Mas eu sempre voltei para a manutenção do multa, mas sempre incomodado, porque é draconiano, né? Você dá um efeito retroativo de 7 anos aí, né? E para aplicar uma sanção, né? Isso é draconiano. A lei do Simples, ele traz situações que modulam o efeito da exclusão. Assim, ó, desse tipo de exclusão é daqui para frente. No caso de superou o limite da receita bruta. Esse tipo de exclusão não retroage desde o fato que deu causa à exclusão. A ideia, aí, provavelmente não sei exatamente foi o tipo de exclusão, mas é assim, se o contribuinte não teve o direito ao optar pelo Simples, certo? Ou seja, se era uma atividade vedada, por exemplo, no Simples, né? Vedada no Simples. E mesmo assim, ele foi lá e começou a recolher, começou a pagar, ou seja, ele nunca, a ideia subjacente a ele nunca entrou no Simples. Então, ele sempre teve a obrigação de apresentar DCTF, né? Isso daí é uma construção racional, né, razoável, e é isso que tem mantido todas essas multas aí há muito tempo, principalmente no KDRJ. Mas sempre me incomodou, porque é draconiano. E eu, ouvindo o fundamento da Conselho Tutelar, e estando aqui no CARF, né, que eu não estou mais submetido às instruções normativas, certo? E concordando com todo o fundamento que ela trouxe, inclusive, quero elogiar aí pela clareza assim, do pensamento, né? E eu vou até mudar a minha posição, por isso que eu estou falando tanto, certo? É no sentido que, embora deva ser exigido do contribuinte o tributo, né, que vai ser o efeito, mas eu entendo que retroagir o efeito da exclusão para apenar o contribuinte, né, para aplicar uma sanção, eu acho que isso, digamos assim, já extrapola até mesmo o limite da lei do Simples. Né? E aí eu estou entendendo o retroagir lá da lei do Simples da uma interpretação mais restritiva, no sentido de aplicar apenas para os tributos devidos, e não para as sanções relativas às obrigações acessórias. Certo? Eu queria colocar isso rapidamente, aí quando eu voltar eu já não falo mais. Ok. Vamos à votação, Alan. Então, presidente, cumprimentar aqui a relatora pelas posições e tudo, mas eu confesso que eu ainda tenho uma certa dificuldade assim, em olhar a questão sob esse aspecto. E por quê? É porque, de fato, quando o contribuinte ele é excluído do Simples, de ofício,
né, ele realmente ficou caracterizado a infração, né, porque ele realmente estava naquela opção indevidamente durante um determinado período. Naquele período, ele não apresentou a DCTF e as obrigações acessórias que lhe seriam devidas em razão de não estar no Simples, e, ao fazer isso, ele prejudicou, de fato, o acompanhamento que a administração tributária faz em relação ao cumprimento das obrigações tributárias principais da parte dele, certo? E, assim, eu tenho um pouco de dificuldade também de ver que a Lei Complementar 123, que fala do Simples Nacional, o seu parágrafo 2º do 32, eu também tenho uma dificuldade de ver que existiria uma especialidade que afastaria a aplicação dessa multa. E aí, em razão disso, eu vou pedir licença para abrir divergência e negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Toseri? Presidente, faço das minhas as palavras da conselheira relatora e muito bem complementado. Eu acompanho a relatora. Ok. Lisandro? Lisandro? Tá mudo, viu, Lisandro? Desculpa. Eu entendi, Bárbara, só trazendo esclarecimento, eu entendi que o que nós estamos julgando, né, seria só a multa da declaração simplificada, é isso? Não. Não, Lisandro, é a multa da DCTF. Ele, durante a época que ele era optante pelo Simples, ele entregava a declaração simplificada, só que ele foi excluído com efeitos retroativos. Então, a questão aqui é, quando ele foi apresentar a DCTF para declarar os tributos, né, que eram devidos, e ele não estava declarando em razão dele ser optante pelo Simples, houve o lançamento da cobrança da multa por atraso na entrega da DCTF. Então, o que eu estou falando é o seguinte, não existe uma norma específica que determine quando que ocorre a mora no caso da entrega da DCTF. Então, eu estou utilizando o 112 para, em razão de ser uma penalidade, eu dar efeitos a partir do ato declaratório que exclui o contribuinte do Simples. Então, aqui é a multa por atraso na entrega da DCTF de contribuinte excluído do Simples, que apresentava declaração simplificada. Pois é, porque pela leitura que eu fiz do acordo da DRJ, a folha 289, eu achei que a DRJ excluiu essas multas de DCTF e manteve a DDI-PJ. Ele excluiu da obrigação das declarações simplificadas, porque se ele não era para estar no Simples, não se exigiria esse outro tipo de declaração. Foi correta, inclusive, a decisão da DRJ. Nesse ponto, ela conheceu até de ofício, me parece. Deixa eu abrir aqui. É que no dispositivo do acordo da DRJ diz, diante do exposto, voto pela procedência dos autos de infração e lista vários. E pela improcedência do auto de infração 69812342. Isso só manteve um, que é o da DIPJ, ele exonerou a DCTF. Não, o que eu entendi é que ele... Porque os autos de infração são da DCTF. E foi unânime. Eu fui pelo número, auto de infração 69812342-2, foi o que foi mantido, né? Já que foi improcedência do auto de infração. Deixa eu só conferir aqui, Lisandro. Desculpa, Bárbara, é porque eu Não. confundi o termo que ele usou. Ele usou procedência do auto de infração, não é procedência do recurso. Então, na verdade, ele manteve os autos de DCTF e exonerou o auto de infração. Eu confundi por conta desse termo, procedência do auto de infração. Eu nunca tinha visto isso. Desculpa, Bárbara, você está certa. Você está certa. Nesse sentido. Tá, você está certa. Foi o termo que ele usou lá e que me confundiu. Ok, e o teu voto, então? Eu voto pela improcedência, por negar provimento ao recurso voluntário. Você acompanha a divergência do Alain? Isso, acompanho. Certo. Gisele? Acompanho integralmente a relatora.
Efigênio? Presidente, eu também acompanho a divergência aberta pelo Alan. Alexandre? Acompanho integralmente a relatora, presidente. Certo. Eu vou acompanhar a relatora, né, e vou só acrescentando, que eu já falei que eu esqueci, essa multa, ela é um grande desestímulo para que o contribuinte, agora fora do Simples, não se regularize. Porque essa multa só é aplicada se ele apresentar a DCTF. Ou seja, se ele não apresentar a DCTF, sei lá por algum motivo, né, a multa não vai ser aplicada. Então, assim, é um desestímulo para a regularização da situação fiscal do contribuinte. Isso, para mim, é totalmente irrazoável. Entende? Porque a gente sabe, pela realidade nossa, né, muito mais fácil para pagar 7 anos de DCTF, né, de atraso de DCTF, vai ser isso um absurdo, né? De cara, mais fácil ele abandonar essa empresa e abrir uma outra, no CPF da filha. Então, assim, do ponto de vista de política tributária, para mim, essa exigência aí é um tiro no pé. Assim. Foi exatamente isso que eu pensei. Para que ele apresentou? Devia ter ficado sem apresentar. Sim. Pois é, porque algumas pessoas, elas gostam de ter o nome limpo. Certinho, né? O que é bom, foi o que eu acho corretíssimo. E é isso que a gente tem que estimular, né? É isso que a gente tem que estimular na sociedade, que as pessoas se regularizem, não dê um jeitinho. Né? E o estímulo para que as pessoas se regularizem é não aplicando multa quando elas se regularizam. Né? Então, ok. Então, como resultado, ficou em dar provimento, por maioria, vencidos o Alain, Lisandro e Efigênio. Próximo item da pauta, item 142, BRB, ainda da conselheira Bárbara. É meu ainda, né? Espera aí, presidente. BRB, item 142. Desculpa, gente. Eu coloquei todos menos o BRB. Quando você colocar, eu aviso. Já tá. Não, esse é bem confuso. Eu vou ter que ler, porque tem muita questão fática específica que eu não lembro de cabeça. Bom, na verdade, é um pedido de restituição. Então, eu vou começar aí do relatório. O crédito fiscal pleiteado no pedido de restituição é referente a DARF recolhido em 28/12/2005, sob o Código de Receita 2319, do período de apuração de 31/1/2001, no valor de R$ 27.000 e os quebradinhos. O PERDECOMP foi transmitido à Receita Federal em abril de 2007. Essa questão a gente vai resolver, eu pessoalmente resolvi em razão do prazo. A fim de possibilitar a controvérsia que gira em torno dos autos, vale ressaltar o contexto relacionado ao pedido de restituição, construído a partir das informações prestadas pelo contribuinte. O valor recolhido por meio do DARF, que gerou o indébito pleiteado, está relacionado a débito de IRPJ da competência de julho de 1994, tendo em vista que a Receita Federal reputou insuficiente o montante do imposto recolhido naquele período. Ocorre que, diante do histórico monetário inflacionário do contexto brasileiro, que ainda imperava à época, os impostos eram calculados primeiro em UFIR, para depois serem convertidos em reais.
A discordância da Receita Federal foi em relação ao FIR adotada pelo contribuinte para converter o saldo credor utilizado no abatimento do valor do IRPJ apurado para o período, visto que ele utilizou a UFIR referente ao período de pagamento para conversão do crédito compensado e a UFIR do mês de pagamento para conversão do montante de IR apurado, conforme demonstrado na planilha abaixo, anexada ao recurso voluntário. Aí teve uma divergência do valor da UFIR. Aí a Receita Federal deixou de se atentar para o fato de que o procedimento acima estaria autorizado pela legislação tributária vigente à época nos termos do Majur de 1994 e lançou a diferença de imposto considerado devido em desfavor do contribuinte, no valor original de R$ 3.000, R$ 3.425, que corresponde à diferença do IRPJ caso toda apuração fosse feita aplicando-se ao FIR da competência. Isso porque a autoridade fiscal considerou que o débito recolhido no montante de R$ 700 mil, bom, basicamente a Receita não concordou com a conversão em UFIR, o critério de conversão de UFIR. Eu demorei 700 anos para entender isso. Beleza. Apesar de o contribuinte, eu estou no item 6, apesar de o contribuinte considerar indevida a exação, o contribuinte efetuou o recolhimento do montante exigido pela Receita Federal diante de sua urgência na emissão de CND, que, somando multa e juros, resultou em R$ 11 mil de pagamento. Então, ele fez o pagamento. Eu não concordo com a Receita, mas eu vou pagar. Por se tratar de um recolhimento indevido, foi convertido em um crédito fiscal pelo contribuinte, utilizado para compensar parte do valor de débito de estimativa de RPJ em janeiro de 2001. Então, ele fez o pagamento em 2000 e utilizou esse crédito, que ele considerou como pagamento indevido ou a maior, em janeiro, para compensar débito de estimativa de janeiro de 2001, por meio da DCTF, transmitida à Receita nas páginas tal. A compensação realizada por meio de DCTF não foi homologada pela rede das estimativas mensais de pessoa jurídica tributadas pelo lucro real, não pode ser quitado mediante processo de compensação. Por conseguinte, passou a exigir do contribuinte um montante de débito até então compensado, no valor de R$ 27 mil. Então, a Receita exigiu os R$ 3 mil primeiro, que era conversão de UFIR, divergência de conversão de UFIR. O contribuinte falou assim, não concordo, mas eu preciso de CND. Pagou a maior e utilizou esse crédito para compensar a estimativa de janeiro de 2001. A Receita falou, olha, você está compensando a estimativa, não vou homologar a compensação, tá? Aí no item 9, mais uma vez, o valor exigido pela Receita Federal, os de 27 mil, que é o débito de estimativa, foi recolhido pelo contribuinte em 28/12/2005, diante da necessidade de emissão de CND, que é o argumento do contribuinte. Em seguida, o contribuinte transmitiu o pedido de restituição à Receita Federal para que fosse possível reaver os valores recolhidos indevidamente. Registra-se que a controvérsia ora analisada diz respeito a esse último pedido de restituição apresentado em 25/4/2007 por meio do PERDECOMP número tal. Em razão da origem do crédito pleiteado, o pedido de restituição foi indeferido nos termos do despacho decisório de folha 33, proferido em 3/1/2012, do qual o contribuinte foi notificado em 16/1/2012 por considerar que se tratava de crédito oriundo de recolhimento de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, que só poderia ser utilizado na dedução de RPJ. Beleza. Aí o despacho decisório primeiro falou o seguinte, olha, você não tem direito a isso, que é a estimativa. O contribuinte vai, apresenta a manifestação de inconformidade e relata isso tudo, que eu já relatei. Aí, vem a DRJ e ela faz certinho. Fala assim, olha, pode sim, e manda fazer um novo despacho decisório. Em decorrência desse outro despacho decisório, foi anexado aos autos de informação fiscal número tal, do qual o contribuinte tomou ciência em 2015, mantendo-se o indeferimento ao direito pleiteado aos seguintes fundamentos. Não há como considerar indevido pagamento realizado em 28/12/2005, no valor de R$ 27 mil,
uma vez que esse pagamento foi para quitar o débito por ela apurado e declarado em DCTF. Ainda que se argumente que o pagamento foi efetuado tão somente por conta da não homologação da compensação, seria o caso de contestar a não homologação da compensação. E, por isso, segundo 168, o direito de pleitear restituição extingue-se com decurso de prazo de 5 anos, ou seja, refez o despacho decisório falando que, na verdade, aquele seu pagamento em 2005 ele não era indevido, na verdade, o pagamento indevido era lá de trás e você perdeu em razão da transcorrência de 5 anos. Aí vai para a DRJ de novo, e a DRJ fala que decaiu o direito de pleitear a restituição, porque o pagamento indevido foi o lá de trás. Por mais que tenha sido feita essa confusão toda, o pagamento indevido foi aquele primeirozinho lá da conversão da UFIR. Então, já se passaram 5 anos. Depois de eu ter entendido isso tudo, eu entendi que a DRJ tem razão. Porque o pagamento indevido, ele é o lá de trás. O da última decomp que ele transmite, o pagamento era de estimativa e não tinha pagamento indevido a maior. O pagamento indevido, ele surge lá em 94, lá em 95 ou 94, quando tem esse problema de conversão de UFIR e o contribuinte opta por não discutir e sim pagar a exigência. E depois ele pega esse créditozinho de R$3.000, que é lá de trás, de 94, não discute essa exigência, apesar de ele estar correto, pelo que eu analisei, realmente tinha essa previsão no Majur. Ele falou, não vou discutir, vou pagar. Pagou os R$3.000 lá. Depois ele utiliza esse crédito para compensar outros débitos. Aí não é homologado em razão de o débito ser estimativa. Aí ele fala, vou pagar de novo. Ok, vou pagar de novo. E começa essa discussão. Mas, na verdade, o pagamento indevido ou a maior, ele foi feito há mais de 5 anos da transmissão dessa última decomp. Então, eu entendi que realmente houve decadência nesse caso. Mas, assim, chorando para se fazer esse negócio. É isso. Ok, comentários? Debates? Não? Ah, não, gente, agora nós vamos debater, porque esse negócio deu muito trabalho de fazer. Fala umas perguntas aí. Eu vou colocar minha posição também. Para mim, essa é uma situação didática de abuso de forma. Didática. Por quê? Porque você disse assim, não, eu fui objeto de um lançamento tributário que eu não concordo, certo? Mas eu não vou discutir administrativamente pelos meios legais, que é o 70235. Eu vou dar um jeito de bolar isso daí. Eu vou pagar e vou pedir a restituição, pelo mesmo motivo pelo qual eu iria me contrapor no lançamento tributário. Certo? Ou restituição não, compensação, né? E ele fez isso três vezes, né? Aí usou isso daí, certo? Essa compensação para pagar uma outra coisa e depois usou para pagar uma outra coisa. Então, ele foi bolando aí, certo? Uma dívida, certo? Então, assim, aí tem dois aspectos. O aspecto, na minha opinião, legal é quando ele apresentou quando ele pagou, certo? DARF, quando ele pagou, ele há para mim uma preclusão lógica. Ele não tem mais como questionar aquele lançamento tributário lá de 1995, certo? Ele pagou. Não tem diferença se é compensação, ou, na minha opinião, se é pagamento, compensação. Né? Se ele tivesse pago em dinheiro, ele nunca poderia ter feito isso que fez aqui. Né? Ele fez em compensação. Compensação para quê? Primeiro ele pagou. Em dinheiro? Foi. Ele fez em DARF. Lançamento em DARF, né? Aí depois ele disse que era... Porque, em tese, se ele apresentar... depois ele disse que era indevida, tá certo. Isso. Se ele apresentasse manifestação de inconformidade, ou, não sei, impugnação à época, resolvia a CND dele. Sim, porque poderia... Porque ele pagou, era um débito pequeno,
Aham. E realmente, às vezes, R$ 3.000, você fala, eu prefiro pagar do que pagar um advogado para, né, questionar isso daí e tal. Isso aí as É, empresas fazem. Falar, tá errado, mas paga lá, a advogaria. mas nota assim, essa posição contraditória dele, em que ele paga, Uhum. para efeitos legais, ele está, digamos assim, abrindo mão de recorrer, reconhecendo aquela dívida. E, ao mesmo tempo, dizendo, não, eu não deveria ter pago, vou aqui uma compensação para bolar isso daí para frente. Fez 2 vezes. Né? Então, para mim, isso, além de ser indevido, na minha opinião, não é nem caso de decadência, entende? É preclusão lógica. Ele pagou, ele assumiu que o lançamento tributário estava correto, ele pagou, certo? E ele pagou em dinheiro, mais grave ainda, porque ele pagou em dinheiro, não dá. Né? Mas Então, todo pagamento a maior, se você for considerar assim, Neutro, todo pagamento a maior tem preclusão lógica. Porque se você faz um DARF e paga maior, não, se você considerar que não seria possível reaver esse valor em razão da preclusão lógica, já que você estaria concordando com o lançamento, eu acho que você sempre teria esse problema. não, porque eu não entendi. Eu só discordo que não seria um caso de preclusão lógica, porque o fato de você pagar pode ser que depois você verifique um erro. Certo. Paguei de forma indevida, não tem problema. O fato de você pagar não significa, não Sim, inviabiliza um pedido de restituição isso. ou compensação posterior. Quando há um erro, eu concordo, mas aí ele, dentro do prazo legal, ele avisa que tem erro. E aí ele começa a questionar, e diz para a administração, olha, teve um erro. Entende? É por isso que existe o processo, o processo administrativo tributário. O contribuinte poder dizer, não, eu errei, ou a fiscalização errou, tem um erro, eu não deveria ter pago, né? Mas ele não faz isso pelo processo, ele apresenta a DECOMP, ou seja, ele usa a DECOMP como meio de não só questionar o lançamento tributário, mas como meio de antecipar o resultado do questionamento dele, já usando aquele resultado. Então, isso para mim é, 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 é caso de abuso de forma. É possível, legalmente é. Mas eu acho que a gente não deve referendar esse tipo de coisa. Né? Então, eu digo que não é decadência, porque realmente ele pagou. E como ele não contestou esse pagamento, dizendo que é indevido, né, dentro de um processo tributário, que é o meio legal, certo? Aí sim, aí há a preclusão. Né? Ou seja, ele pagou sem ressalva nenhuma. Né? Então, eu só queria acrescentar isso daí, que é o do meu entendimento, né? Nesse sentido, que eu vejo aí um ato abusivo do contribuinte, usando as formas que são previstas para que a relação contribuinte e fisco seja uma relação dentro de uma ética, dentro de uma moral objetiva, certo? E ele viola esses limites, né? E usa a ferramenta da DECOMP com uma finalidade totalmente diversa da prevista na lei, entende? Que é contestar o lançamento tributário. Só queria acrescentar isso, colocar, mas sem dúvida, e o argumento da decadência também é cabível num aspecto mais formal, né? Eu concordo com você. Só queria acrescentar isso daí. Ok, vamos aos votos. Alan? Acompanhe a relatora, presidente. Acompanhe, presidente. Acompanhe, presidente. Acompanho, presidente. Acompanhe, presidente. Acompanho, presidente. Ok, eu também acompanho, então foi negar provimento por unanimidade. 142.
Item 143 da pauta, conselheiro Alain, com a palavra. Esse tem uma discussão interessante. Tá com sorte. É uma discussão bastante interessante nesse processo. Eu não sei se nós vamos, enfim, julgá-lo tão rápido assim. Eu acho que eu prefiro ler o relatório, pode ser? Sim, claro. Bom, eu adotei o relatório de primeira instância. Este processo trata de pedido de restituição de crédito de contribuição social ano calendário 1988. Não é engano, tá? É 88 mesmo. Reconhecido por decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança neutral, transitado em julgado em 2007. Referido pedido foi apreciado pela DENF de São Paulo, de Hort, que proferiu o despacho decisório de folhas tais. A autoridade ACOR relata que a contribuinte protocolizou em 10/4 de 2012 pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, formalizado no processo administrativo fiscal número tal. Acrescenta que o pedido foi deferido, tendo sido contribuinte cientificada a decisão em 29/5 de 2012. Alega que a apresentação do pedido de habilitação suspendeu o prazo prescricional previsto no artigo 168 do CTN, conforme previsto no artigo 4º do Decreto 20.910, de 32, voltando o mesmo a ocorrer pelo lapso temporal remanescente a partir da ciência... Me permite uma interrupção? Sim. Tu não colocou 144, eles são similares? Não é 143, não? Não, agora é 143. 144 não tem nada a ver. Não, o que tem 144 aqui? O 44, ele foi retirado de pauta. O 44 também é Itaú Corretora. O 44 foi retirado de pauta, me parece. Desculpa. Foi retirado de pauta. Também é do Itaú, né? Mas foi retirado. Esse processo que você está trabalhando é o 721131, né? Final 95? Isso. Pronto. Então é esse mesmo. Obrigado. Ok. A autoridade ACOR lembra que a decisão judicial transitou em julgado em 2007, o pedido de habilitação foi apresentado em 2012, quando faltavam apenas 2 dias para o término do prazo prescricional estabelecido no artigo 168.1 CTN. Então, a considerar a contagem em 5 anos, o contribuinte, em tese, teria apresentado 2 dias antes de completar o prazo quinquenal. Logo, ele, em tese, estaria dentro do prazo, certo? Só que sustenta que o prazo prescricional voltou a correr em 29/5, com a ciência da decisão que deferiu o pedido de habilitação, encerrando-se em 31/5 de 2012. Assim, a autoridade ACOR concluiu que o direito ao crédito já estava extinto em 14/11 de 2014, data em que foi protocolizado o pedido de restituição de que trata o presente processo. Ante o exposto, foi indeferido o pedido de restituição de folhas 2 a 4. Cientificada do despacho decisório em 2014, a contribuinte apresentou, em janeiro de 2015, a manifestação de inconformidade, acompanhada dos documentos consistentes numa cópia do documento de identidade do subscritor da manhã, etc. A requerente alega que a decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito transitou em julgado em 12/4 de 2007, devendo ser aplicada ao caso de Instrução Normativa RFB 600 de 2005, vigente nesta data, face ao princípio da segurança jurídica. Alega que esta instrução normativa não determinava que o prazo de 5 anos se aplicaria ao pedido de habilitação do crédito e também ao próprio pedido de restituição. Acrescenta que, nos termos do referido ato normativo, o direito ao crédito estaria resguardado da prescrição apenas com a apresentação do pedido de habilitação em tempo hábil. Além disso, a requerente sustenta que o pedido de habilitação interrompe e não suspende a fluência do prazo prescricional, cita decisões do CARF e do TRF 4ª Região que corroboram esse entendimento. Alega que o próprio decreto, que aqui não é decreto-lei, tá? Vou até corrigir aqui, esse decreto é decreto, entre aspas, autônomo, que fundamentou o despacho decisório, prevê a interrupção da prescrição em seu artigo 9º, que estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo da data do ano que interrompeu, ou do último ato ou do termo do respectivo processo. Acrescenta que se aplica subsidiariamente o artigo 202(6) do Código Civil, que determina que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Argumenta que, a partir da ciência da decisão que deferiu o pedido de habilitação,
porque começou a correr o prazo de 2 anos e meio, que se encerraria, assim concluiu ter sido tempestiva a apresentação do pedido em 14/11/2014. Antes exposto, requer a reforma. Bom, a DRJ, eu acabei não transcrevendo aqui, mas a DRJ negou provimento à manifestação de conformidade, confirmou a aplicação dessa IN nova, essa IN mais recente, que estabeleceu que o pedido de habilitação suspende, certo? A contagem do prazo prescricional. Como que era antes dessa IN, que é a IN número que foi aplicada, IN 1300 de 2012. O que acontecia com o pedido de habilitação? O contribuinte apresentava o pedido de habilitação e, a partir daí, ele nada mais fazia. Se ele apresentasse dentro do prazo de 5 anos, a princípio, ele não teria sido alcançado pela caducidade. Ele estaria dentro do direito, certo? Aí iria sobrevir o despacho de homologação da habilitação judicial, certo? E não se falaria mais em prazo. O que essa IN disse? Essa IN virou e falou assim, olha só, esse pedido de habilitação, certo? Ele se enquadra lá no artigo 4º do decreto 20.910 de 1932, certo? Então, quando o contribuinte entra com pedido de habilitação judicial, dá início uma demora no reconhecimento desse crédito, que, nos termos do artigo 4º do decreto 20.910, suspende a prescrição, certo? Ou seja, e aí quando vem a decisão administrativa, o despacho administrativo que homologa a habilitação, a administração tributária entendeu, opa, a partir daqui recomeçou a contagem do prazo prescricional que estava suspenso, e aí o contribuinte só tinha 2 dias. Logo, ele perdeu o prazo, vamos dizer assim, né? Como entendeu o despacho decisório. E aí, por essa razão, ele teve o direito dele negado, porque foi dado por prescrito. Então, esse é o relatório. Pelo que eu entendi, a questão é, o pedido de habilitação suspende o prazo de prescrição ou interrompe o prazo de prescrição? Acho que a questão é essa, né? Exatamente. E ainda, essa é a questão. Eu acrescento que essa questão apareceu com a IN 1300 de 2012, porque antes isso não se discutia. Se discutia que quando o contribuinte dava entrada, ele tinha que dar entrada com o pedido dentro dos 5 anos, certo? Dando entrada, não se falava mais nem em suspender, nem em interromper. Entendeu? E aí, o que ele fez? Ele foi e fez conforme as regras que existiam na época, porque a instrução normativa não existia na época em que, nem quando se completaram os 5 anos, assim, a considerar que a contagem teria recomeçado depois do despacho que homologou a habilitação, certo? Naqueles 2 dias depois, essa IN ainda nem existia. Ela só foi existir 6 meses depois para dizer, olha, lá atrás, na verdade, isso era para se contar dessa forma, e aí você, então, perdeu o direito. Essa foi o que o despacho decisório entendeu, o racional do despacho decisório. Certo. E antes dessa IN, que disse que a habilitação, o pedido de habilitação suspende, né, o prazo de prescrição, qual é a norma que estava em vigor? Dizia que então, a norma que estava em vigor era essa IN 600 de 2007. E fato é que essa norma ela não falava, ela não atribuía esse efeito suspensivo ao pedido de habilitação. Tanto foi que o contribuinte deixou para apresentar o pedido dele simplesmente nos 2 últimos dias do prazo quinquenal, porque não existia esse tipo de previsão de se suspende ou se interrompe ou se nada. O contribuinte só tinha que cumprir um prazo. A partir da IN 1300, ele passou a ter que cumprir 2 prazos, certo? Ou melhor, ele passou a ter que cumprir 2 coisas no mesmo prazo de 5 anos, que entrar com o pedido de habilitação e depois que o pedido de habilitação for homologado, ele entrar novamente com outro pedido para poder compensar o crédito.
reaver o crédito. Né? É porque esse pedido de habilitação não existia. Isso. Não, nessa época ele já até existia, só não existia esse efeito. Né? Assim, não existia, no início não existia esse pedido de habilitação, né? Não, isso muito antes não, mas bom, já que a gente está fazendo uma referência histórica, né? A gente pode voltar também um pouquinho mais. Uma outra dúvida, ou seja, assim, ele entrou com pedido de habilitação quando não tinha uma norma dizendo que o pedido de habilitação suspendia, né? Não tinha uma norma falando sobre isso, né? Você disse. Mas quando essa habilitação foi deferida, não já existia a norma? Não existia norma, essa é a questão. Ela não existia. Vamos lá. Foi deferido? Exatamente, vamos lá, eu vou chegar lá. Eu tive esse cuidado. Só uma ressalva, que na IN 600 de 2007, que era aplicável, já existia a previsão do pedido de habilitação, certo? Só não existia o efeito suspensivo. Né? Esse efeito suspensivo foi uma criação da IN 1300 de 2012. Eu acho que eu posso ler o voto, porque eu já acho que eu já estou entrando na questão do voto. Posso ler o voto? Pode sim. Então, o recurso é tempestivo. Duas são as questões suscitadas pela recorrente no voluntário. Uma, que o pedido de habilitação de crédito havido em ação judicial interromperia e não suspenderia a contagem do prazo prescricional para o pedido de restituição. Por conseguinte, a recorrente, em seu entender, faria jus a mais 5 anos de prazo para pedir restituição do crédito habilitado. Outra, que a INSR 600 de 2007, vigente à época do trânsito em julgado da ação judicial em 12/4 de 2007, é a que deveria ser aplicada por razões de segurança jurídica. A IN 600 de 2007 previa a fase de habilitação do crédito judicial, mas não previa ainda que esta fase suspenderia a contagem do prazo prescricional. Tal inovação ocorre com o advento da IN 1300 de 2012. Pois bem, em tese, entendo que a habilitação do crédito havido judicialmente suspende a contagem do prazo prescricional e não a interrompe, contrariamente ao que sustenta a recorrente. Isto ocorre por conta de que o caso se subsume perfeitamente à hipótese prevista no artigo 4º, caput, parágrafo único do decreto 20.910. Então está aqui, ele fala assim, o artigo 4º. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo ao reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. O pleito da recorrente de tentar enquadrar a habilitação do crédito judicial como modalidade de interrupção e não de suspensão não tem, portanto, como ser acolhida, em razão de ser o artigo 4º do decreto mais específico no caso, atraindo, assim, a sua aplicação. O artigo 4º é mais específico porque o pedido de habilitação é, na espécie, o estudo de reconhecimento no pagamento da dívida, a que seu texto faz menção. Em linha ainda do entendimento de que o pedido de habilitação suspende a contagem do prazo prescricional, convém citar ainda o que dispõe o parecer normativo COSIT 11/2014. Eu vou me abster de ler o parecer normativo, mas é exatamente isso que o parecer normativo da COSIT diz. Portanto, ao menos em tese, estaria correto o entendimento esposado pelo despacho decisório. Não obstante isso, a sua aplicação no caso concreto traz a esdrúxula situação de se ter de aceitar a aplicação retroativa da mudança de entendimento por parte da administração tributária acerca da forma da contagem do prazo prescricional, quando já nada mais restaria a recorrente fazer. Se não, vejamos, a decisão judicial que reconheceu o direito creditório da recorrente transitou em julgado em 12 de abril de 2007. Em 10/4 de 2012, a recorrente protocolou o pedido de habilitação do crédito. E, em 29/5 de 2012, teve a ciência do resultado deste procedimento. Cerca de 6 meses após essa data de ciência da habilitação, é que entrou em vigor a IN 1300 de 20/11. Aguardem bem essas datas, comparem bem essas datas. Ou seja, aqui,
maio, aqui novembro, certo? Que quando foi a IN 1300 foi editada, com base na qual foi aplicado o entendimento de que o direito da recorrente estaria irremediavelmente prescrito. É patente, neste caso, a violação de segurança jurídica ao se aplicar de forma retroativa o entendimento da administração tributária que, em termos práticos, requalificou seus próprios procedimentos de pedido de restituição de crédito judicial, atraindo ineditamente a aplicação do artigo 4º do decreto neste tipo de contexto. Observe-se que instruções normativas não podem, como regra, mudar a forma de contagem do prazo prescricional. Contudo, a administração tributária pode, ao que me parece, requalificar seus próprios procedimentos frente ao previsto em normas legais, como feito pela IN-RFB 1300 de 2012, possibilitando o reconhecimento de fases suspensivas da prescrição antes não expressamente previstas. Neste caso, contudo, o efeito da mudança só pode ser prospectivo. Pelo exposto, entendo que o reconhecimento da prescrição, o qual deve ser revisto. Mas tem só uma pausa aqui. Sim. Então, pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de restituir os autos à unidade de origem, a fim de que esta, superando o óbice oposto quanto a uma suposta ocorrência da prescrição, analise o pedido de restituição da recorrente como voto. Aqui... Oi, posso falar? Pode sim. Tem alguém com o microfone ligado aí. Alan, pode fechar o teu microfone? Vamos ver se melhora, José. É que às vezes dá os ruídos, né? Muito interessante a questão, Alan, mas um ponto que me chama a atenção é que na própria IN 600 realmente não tem essa aplicação ou não da prescrição, se suspende e se interrompe, uma questão interessante. Mas o que me fez interromper aqui é que existe uma previsão que o pedido de habilitação ele é um requisito para você compensar crédito objeto de ação judicial transitado em julgado. Isso a gente sabe. O contribuinte não consegue compensar sem isso. Então, isso aí é fundamental, é uma condição para você compensar crédito judicial. E o prazo para você apresentar o pedido de habilitação, segundo o parágrafo 2º da IN 600, artigo 51, o pedido de habilitação do crédito será deferido somente, inciso 4, for formalizado em 5 anos do trânsito em julgado. Ou seja, essa IN respaldaria que o... Porque aí eu vou falar, imagine aqui nesse caso, ele foi 2 dias antes, mas imagine se ele vai nos 5 anos, você concorda que ele fez o pedido dentro dos 5 anos, aos 45 do segundo, aí quando deferir, ele não vai poder compensar, ganhou, mas não levou. Então, me parece, apesar de não ter essa regra expressa, o mais razoável, até mesmo porque o prazo que você tem para pedir o pedido de... Se a IN falasse assim, não, você tem 2 anos para fazer o pedido de habilitação, aí poderia, não, como o prazo é 5 anos, mas a partir do momento que a própria IN permite o contribuinte habilitar em até 5 anos, ele tem 5 anos para habilitar, então no último dia ainda está dentro. E ele vai no último dia, apresenta, você concorda se não fosse causa de interrupção, mas sim de suspensão, o ganhou, mas não levou, porque ele não teria como, porque qualquer pedido posterior ao último dia de 5 anos é mais do que 5 anos. Logo, todos os pedidos de compensação estariam prescritos. Então, eu entendo também que por essa regra de que o próprio pedido de habilitação tem que ser feito até 5 anos, ela corroboraria também o seu entendimento que o mais razoável é pela linha da interrupção e não suspensão. Não, o meu entendimento é na linha da suspensão. Eu tô defendendo a suspensão. Na verdade, existem duas questões. Esse é o que eu queria pelos uma da suspensão, entre a suspensão e a interrupção, eu falo, suspende e não interrompe. Porém,
Na questão seguinte, eu reconheço que a IN que tem que ser aplicada não é a IN 1300, e sim a IN 600, como você até, de maneira competentemente aí citou, que a IN 600 dizia que ele tinha que entrar no prazo de 5 anos. Então, ele cumpriu a exigência em termos de lapso temporal que a IN exigia, que era exigida à época. Mas você concorda comigo que se você falar que suspende, ele teria 2 dias só? Essa que é a questão. Você 2 dias. você Teve não 5 tem. anos. Você Não, não ele já tem. gastou 4 anos, 11 meses. Gastou. Ele teve 5 anos. Né? Essa que é a questão. Ah, não. Se você se aplica, se você considerar, a questão é qual a IN que vai se aplicar, certo? Eu estou falando, não se aplica a IN 1300, se aplica a IN 600. Né? Então, aí a gente já não... Agora, se aplicasse a IN 600, se nós estivéssemos a IN 1300, se aplicasse, isso é, se a IN já tivesse sido editada numa época em que o contribuinte ainda poderia reagir e se mexer e atender aquele requisito que nela estava escrito, aí eu não teria dúvida que o entendimento é de suspensão, que existe essa discussão, se suspende ou se interrompe. Eu enfrentei a questão e disse, suspende, porém não se aplica a IN que diz que suspende, se aplica a IN anterior que simplesmente dizia que o contribuinte atendia se ele entrasse com 5 anos no prazo de 5 anos. Efigênio. Efigênio tinha levantado a mão? Essa questão gerou muita polêmica da habilitação do crédito, e o Nilson, eu não sei se ele começou a falar e parou. Na verdade, o contribuinte, não sei se é isso que ele completou, ele tem 5, após o trânsito em julgado, ele tem 5 anos para poder exercer esse direito. Né? Então, exige essa habilitação do crédito, né? E aí, quando vem essa questão da suspensão, eu concordo com o fundamento da Alan, porque isso é uma discussão que existia, e o contribuinte estava nesse meio, a administração tributária, posteriormente, ela muda o posicionamento por questão de dias. É como se nós tivéssemos aí, esse caso específico, uma fase de transição ali, que mudou-se um posicionamento. Né? Mas o ponto específico é que o contribuinte ele tem um prazo de 5 anos após o trânsito em julgado. Né? Então, ele tem que fazer valer esse direito desse prazo. É só esse ponto que eu queria. Tá? Eu estou inscrito, assim, olha, antes dessa IN, a IN 600 já não falava em suspensão. Também não falava em interrupção. Também não falava Não é nem uma coisa nem outra. Nem só falava que o contribuinte falava, ó, você tem que entrar com o seu pedido de habilitação em 5 anos. E aí ele fez isso. Ele foi lá, entrou, faltando 2 dias para completar os 5 anos. Então ele cumpriu o requisito da IN. São os 5 anos do que? São 5 anos do prazo de prescrição para pedir a repetição do débito, né, ou a compensação. Então, assim, para pedir a habilitação de crédito judicial. Não. Que a gente está discutindo da habilitação do crédito judicial. Habilitação, não, o que a gente está discutindo é o DECOMP. Não. A gente está discutindo a habilitação de crédito judicial. Para usar onde? Sim, compensação. A gente está discutindo é a DECOMP, a homologação. Sim, mas toda a controvérsia é sobre pedido de habilitação. Se pedido de habilitação eu estou querendo ampliar o contexto. Tá certo? Porque essa é a questão específica, mas ela está dentro de um contexto maior. O contexto nosso aqui é o DECOMP, certo? O contribuinte que tem o direito creditório, ele tem 5 anos para pedir a restituição da compensação. Isso é norma de lei, não é estimativo, mas é lei. Certo? Dentro de 5 anos, depois de 5 anos, ele perde o direito a pedir restituição. Aí tinha aquela discussão se é 10, se é 5, não sei o que. Vamos falar, não é o caso, né, antes de 2005, né? Então, vamos falar em 5 anos. Então, depois que o fato, né, que o débito surgiu, ele tem 5 anos para pedir a repetição do débito, certo? Essa é a pedir a restituição, a compensação.
Então, esse é o ponto de partida. A gente Só uma interrupção, que eu acho isso relevante. Olha só, o contribuinte ele não pediu o indébito na DECOMP, ele pediu o indébito na justiça, certo? Quando você ganha na justiça, existem duas possibilidades. Deixa eu terminar minha fala. Você pode executar o crédito na própria justiça, e aí não faz DECOMP, não faz nada, você já recebe lá o dinheiro, ou você segue esse segundo caminho, que é o de habilitação do crédito. E aí, no caso, quando você vai falar nessa contagem de 5 anos, ela se reporta ela nem é exatamente ela é feita sob outras bases argumentativas, só para fazer essa ressalva. Tudo bem, mas eu vou fazer uma ressalva da ressalva. Depende do pedido lá da ação judicial. Se o pedido for para compensar, entende? Ele não tem esse outro meio, é compensação. Então, mas tudo bem. Na justiça você entra, você não pede para compensar, você pede um indébito, que no caso você já tem o direito à restituição quando você discute na justiça. Você pede, olha, eu quero esse dinheiro. Você não pede para compensar na justiça. Não, o autor pede o que quiser, entende? E muita gente pede para compensar. Certo? Então, você teria que me dizer qual foi o pedido dele na ação judicial para poder afirmar que ele não está pedindo DECOMP. Ele pode pedir para compensar. Certo? Então, deixa eu só terminar o meu raciocínio. A gente está jogando DECOMP, certo? É prazo para pedir a repetição do indébito. É isso que a gente está discutindo. Não, agora, esse é o prazo geral da lei. A Receita criou, certo, um mecanismo especial quando a origem do indébito é de uma decisão judicial. Okay? Muita gente colocava lá na DECOMP, certo? A origem do crédito, decisão judicial. E isso ia um rolo de coisa que não tinha nada a ver, e passava muita coisa, tinha homologação tácita, certo? Muita coisa passava porque não dava para ver tudo. Então, a Receita criou um mecanismo assim, olha, para você poder fazer uma DECOMP com essa justificativa, você tem que primeiro habilitar o crédito, certo? Nessa situação específica de decisão judicial. Por quê? Porque dá a oportunidade à Receita de verificar se o crédito é bom, ou pelo menos, né, não é uma fraude, certo? Na verdade, é isso que está tentando evitar, porque aconteceu muito. Mas isso não anula o fato da Receita exigir, certo, essa habilitação. Foi que houve e mudou. Bom, foi o Efigênio sumiu de novo. Né? Entrou alguém aqui. Tudo bem. Desculpa. Bom, então, isso não anula, certo, o dispositivo legal que diz que ele tem 5 anos para pedir, certo, a repetição do indébito. Continua valendo. Aí, então, o que aconteceu? Ele tinha que habilitar, mas continuaram 5 anos. Certo? Continuaram 5 anos. Aí você diz assim, opa, às vezes demora para eu habilitar esse crédito. Não é razoável que o contribuinte seja prejudicado, certo? Em razão dessa demora. Então, a suspensão desse prazo é em razão dessa demora. Ora, o tempo em que eu Receita Federal, estiver demorando para analisar, certo, essa legitimidade prévia aí, porque depois é que eu vou entrar no mérito, para analisar essa legitimidade prévia, então eu não vou contar esses 5 anos da lei, tá certo? Aí ela criou essa regra, mas antes dela criar essa regra, não existia nem suspensão, nem interrupção. Continuava passando o prazo de 5 anos, tá certo? Então, o prazo ele se encerrava quando ele entrava com um pedido de habilitação. Aí não tinha mais prazo. Pela IN 600 é isso. Quando ele entrava com pedido de habilitação, pronto, ele já cumpriu o prazo, não se fala mais nada de sem cumprir prazo. Não. Entendeu? A IN 600. A IN 600,
Sim, o Tozelli até leu aqui, não foi, Tozelli? Ele leu aqui dizendo que o contribuinte teria direito a entrar com pedido de habilitação desde que entrasse no prazo de 5 anos. Era só isso que ele falava. Aí ele cumpriu esse requisito da IN. Não, isso é o pedido de habilitação. Isso. Mas o prazo, pedido de habilitação é uma coisa. Isso. O prazo para entrar com a DECOMP é outro. Entende? O que eu estou querendo dizer é que o prazo da lei continua correndo. Certo? Antes era assim, continuava correndo o prazo da lei, mesmo ele sendo obrigado a pedir habilitação. Certo? Por uma norma administrativa. E para reparar isso é que veio a suspensão. O que eu estou querendo dizer, certo? É que antes da norma que diz que suspende o prazo, que abre, o pedido de habilitação suspende o prazo de decadência, não existia suspensão de decadência, nem interrupção, certo? Nem finalização. Você está dizendo, não, ele estava com pedido de habilitação, então é como se tivesse entrado com pedido de compensação? Não, eu não, é isso que eu estou discordando de você. O que eu estou discordando é que continuava correndo o prazo para apresentar o pedido de compensação. Certo? E essa defasagem, esse continuar, é que deu motivo para vir uma norma administrativa dizendo assim, opa, enquanto eu estou analisando essa habilitação, eu não vou contar esse prazo. Certo? Legal. Está entendendo? Então, agora, antes dessa norma, continuava correndo. Ou seja, né, como ele, na época que ele entrou com o pedido de habilitação, não existia previsão normativa para suspender o prazo de prescrição, o prazo continuou correndo. 2 dias depois que ele pediu o prazo de habilitação, que ele pediu a habilitação, acabou o prazo de prescrição, então, na minha opinião. Certo? Efigênio está escrito, depois o Alan. Eu queria, na verdade, uma parte, Nilson, sobre o que você falou. Quando você disse que o pedido continua correndo. É uma parte. Ou você vai rebater isso? Não continua correndo. Assim, não teria como. Porque senão, imagina só, no período que fica a demora, certo? Então o contribuinte nunca ia poder entrar em 5 anos. Ele ia ter que fazer uma conta assim, bom, a Receita Federal vai levar 1 ano para julgar. Então, como não vai suspender, eu tenho que entrar com 4 anos para poder esperar 1 ano, porque aí para eu poder entrar com a DECOMP, já que o prazo não para de contar. Se não tem norma dizendo que suspende, não suspende. Pois é, essa que é a questão. Imagina só, a IN fala 5 anos. A IN fala 5 anos, certo? Ela fala 5 anos, a IN 600. 5 anos para entrar com pedido de habilitação. Se você entender que depois que o contribuinte entra com pedido de habilitação, o prazo ainda continua correndo contra o contribuinte, ainda continuava correndo contra o contribuinte, então isso é uma contradição com a própria norma, que dizia que era 5 anos. O contribuinte ia ter que fazer uma conta de chegada, uma previsão, já que ainda continuava contando, assim, bom, então eu não vou entrar com 5 anos, porque a administração vai levar 6, aí eu ainda tenho mais um tempo para poder entrar com a DECOMP. Ok. Efigênio. Ele vai falar e cai. Efigênio, minha internet está terrível. Oi, posso falar? Olha, sim, com relação a esse prazo, eu estou revendo aqui o seguinte, na época da vigência... Congelou de novo. Efigênio, congelou, viu? Você vai ter que recomeçar. Recomeça, viu? Recomeça aí. Agora? Agora sim, você pode recomeçar, a gente não ouviu. Posso continuar? Pode sim. Tá. Na época da vigência da IN 600, a própria IN estabelecia um prazo de 30 dias para se analisar a habilitação de crédito. Ou seja, era se apresentado durante o prazo de 5 anos, mas é o seguinte, ela estabelecia lá no parágrafo 4º da IN, do artigo 51, olha, o pedido de habilitação de crédito deverá ser analisado no prazo de 30 dias.
Se a gente for, e como é que a norma foi conformada? Quando a gente passa para as INs atuais, o que acontece? Não tem mais esse prazo de 30 dias. Por quê? Porque suspendeu o prazo da análise. Então, a partir do momento que ele apresenta habilitação, na nova IN não tem mais esse prazo, essa obrigatoriedade dos 30 dias. E já vem constando exatamente a questão da suspensão. Entendeu? Mas lá atrás, e quando ele apresentou, estava sob a vigência da IN 600, Alan? Na vigência da IN 600, não é? Ok, podemos voltar? Alguém mais quer falar? Então, vamos lá. Alan é o relator, não Toselli? Bom, uma questão muito interessante mesmo. A questão aqui é a seguinte: a regra geral de 5 anos da data do pagamento indevido, ela foi feita há muito tempo atrás. Nesse meio do caminho, a gente sabe realmente que crédito reconhecido judicialmente, ele possui um rito próprio, porque precisa transitar em julgado, e aí você poderia fazer a compensação administrativa. Mas aí o que o fisco fez? O fisco criou, né, depois de todo esse regramento, digamos assim, uma declaração prévia para você poder exercer o seu direito de compensar um crédito reconhecido. Que declaração prévia? Esse pedido de habilitação. Aí, realmente, quando a própria IN que criou, ela fala que o contribuinte tem 5 anos para apresentar o pedido de habilitação, se ele tem 5 anos, ele pode apresentar até o último dia, que seria o próprio prazo para exercer o direito de compensação. Então, eu acho que criou-se toda uma estrutura que prejudica você aplicar a regra ordinária nessa situação. É aquela coisa que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza, porque se o fisco cria uma condição que não existia, que evite eu exercer aquele meu direito, na regra geral, nós temos que ver como superar isso. E eu acho que, para mim, o ponto é justamente a previsão dos 5 anos. Porque quando ele dá 5 anos, não dá para você falar que naquele momento já aplicava a regra de suspensão categoricamente. Porque você pode se deparar com uma situação de impossibilidade, que é justamente quando você deixa para protocolar o seu pedido de habilitação aos 46 do segundo tempo, ou seja, no último dia do prazo. Porque aí o fisco tem 30 dias para analisar, Efigênia aqui me parece que foi até superior, e a gente sabe que esses prazos internos da Receita Federal não são cumpridos, tanto é que existem vários MS que você tem que entrar, que tem 365 dias da análise, a gente sabe que a Receita Federal está sobrecarregada. Enfim, o que eu quero dizer é, se já fosse lá, como você está falando, Efigênio, como superar os 5 anos com os 30 dias? Se ele pode apresentar até 5 anos e o fisco tem 30 dias, todo deferimento nessa situação impediu o exercício de direito de compensar, porque sempre ia estar prescrito. Aí você fala, o contribuinte não poderia demorar, teria que ser 4 anos, não 5, mas a IN falou que são 5, então que ela falasse que era 4, ou 4 e 11, mais um mês, você entendeu o que eu estou falando? Então aqui, assim, Neudson, me incomoda também realmente flexibilizar prazo prescricional, me incomoda, mas aqui a gente não pode deixar de ver que foi o próprio fisco que criou uma obrigação intermediária sem a qual eu não consigo exercer o meu direito. E esse pedido de habilitação ele pode ser feito justamente dentro do prazo que era a própria DECOMP. Como superar essa questão? O voto do Alan, para mim, cai como uma luva. Porque realmente você vai falar assim, no primeiro momento eu estava pensando, não, é hipótese de interrupção. Mas você citou a base legal, realmente é hipótese de suspensão. E contornou a situação muito bem contornado. Uma situação difícil, não é um voto fácil,
porque juridicamente é difícil você afastar esta regra geral dos 5 anos. Mas nessa situação específica, é aquela coisa, às vezes a legislação ela demora um pouco para se conformar com essas coisas. Então, eu acho aí que o mais razoável, a interpretação mais razoável, de forma a não eliminar o direito do contribuinte de exercer o pedido de compensação pós esse regramento prévio da habilitação, é você flexibilizar como o relator fez. Muito bom seu voto, parabenizo e acompanho. Você acompanha. Lisandro. Eu abro divergência, concordo com os argumentos do Neutro, que não havia previsão de suspensão e interrupção, e considerando a data do trânsito em julgado, que é 12/4/2017, considero prescrito o direito de restituição. Gisele. Divergência. Não, eu concordo e parabenizo o relator. Eu também, Toselli, fiquei bem com dúvida se era suspensão, interrupção. Eu acho que a forma como o Alan costurou no voto, até fui reler, faz com que fique muito claro que é suspensão. Concordo também, Toselli, que no fundo foi criado um rito próprio. Se a gente usar o prazo regular, né, do pedido de restituição, há chance em 90% dos casos do fisco se beneficiar da própria torpeza. Eu não tenho nenhuma dúvida nesse sentido, até pela própria dinâmica que essas coisas funcionam. Então, Alan, eu acho que não tem muita dúvida quanto a acompanhá-lo como relator e também parabenizar, porque eu acho que a costura é a mais correta e razoável possível para que não gere prejuízo aí a nenhuma das partes, né? Presidente, depois de idas e vindas e analisando, na verdade, nós temos normas estabelecidas na IN, né? E o que o Alan trouxe, ele está contra-atacando essa norma da IN com base num decreto que tem força de lei ordinária, que esse decreto ele vem estabelecer o prazo de 5 anos para aquelas questões que não são estritamente tributárias, que é o caso do decreto. Então, se essas normas que nós estamos falando, da IN, fosse uma lei ordinária, ficaria mais complicado. Então, nessa circunstância, eu vou acompanhar o relator. Figênio. Alexandre? Eu também acompanho o relator e o parabenizo pelo voto. E Bárbara? Também acompanho, presidente. Certo. Só para acrescentar tudo que eu já falei no meu voto, eu acho que a medida razoável foi o que a DRJ fez. Deu efeito retroativo à IN, que diz que o pedido de habilitação suspende o prazo de prescrição. Foi o que a DRJ fez. Isso é o mais razoável. Para mim, não é razoável o que o contribuinte está pedindo, que interrompe, ou seja, tome mais 5 anos. Só porque é decisão judicial, você não vai ter esses 5 anos, você vai ter 10. Só porque o crédito é decisão judicial. Isso não é razoável. E menos razoável ainda, desculpa, né, peço todas as vezes possível, menos razoável ainda é dizer que não tem mais prazo de prescrição. Entende? Ao fato de ser decisão judicial, basta você fazer o pedido de habilitação que já não tem mais prazo de prescrição para entrar com o pedido de compensação. Entende? Isso é menos razoável ainda, que é o fundamento do seu voto, viu? Dizer assim, não, é razoável que suspenda. E foi isso que a DRJ fez. Mas não é o fundamento do relator. O fundamento do relator só um esclarecimento. O meu fundamento é de que suspende. São duas questões. Nessa questão, você não está divergindo de mim, você está concordando comigo. Eu dei provimento na outra questão. Então, eu primeiro enfrentei a primeira questão e disse, contribuinte, você não tem razão nessa alegação. Perfeito. Olha lá, eu estou faltando. Dá licença. Eu acho que já passou, faz debate. Eu já falei, você já rebateu. Essa é a minha opinião. Tá certo? Não, só para dizer o que eu disse, que me pareceu que você não tinha entendido o que eu tinha falado. Então, eu estou repetindo para mostrar que... Exatamente. Você está repetindo, mas não é o que eu entendi. Sim. Não,
Eu respeito a sua opinião, mas só me incomoda quando você se dirige como se eu tivesse falado uma coisa A, quando na verdade eu disse uma coisa B. E aí é por essa razão que eu peço desculpa para te interromper e falar, eu não disse A, eu disse B. Não estou dizendo que você disse, mas na medida em que a decisão, certo, é no sentido de que não ocorreu a prescrição, certo? E pelo que você falou, não ocorreu por quê? Esse é o fundamento do voto. Não ocorreu a prescrição por quê? Porque na época não existia norma dizendo que havia suspensão. Ora, porque a IN não se aplicava. A IN não se aplicava, determinando... 300, né? aplicava 650. E o que foi que interrompeu o prazo de prescrição da DECOMP? Sim, não, essa primeira questão. Qual das duas se aplica? Qual das duas se aplica? Aí o contribuinte falou, olha, a DRJ, ele divergiu da DRJ e falou assim, ó, é a 670. Aí eu falei, é a 670 e todas essas questões estão superadas. Mas assim, desculpa, só esclarecendo. Você não está esclarecendo, você está debatendo. Você está contestando o que eu estou dizendo. Isso não é esclarecimento. Né? Aí eu não consigo nem formular uma ideia. Eu concordo, tudo bem, você tem todo o direito de não concordar, né? Mas eu tenho o direito de dizer o que eu penso. Por favor. Então, na medida em que, continuo tentando finalizar aqui, na medida em que, certo? A decisão é por reconhecer que não houve o prazo de prescrição. Não decorreu o prazo de prescrição. Apesar de o pedido ter ocorrido 6 meses depois dos 5 anos do trânsito julgado da decisão judicial, então o pedido de compensação foi feito 5 anos e 6 meses depois do trânsito em julgado. Por que foi que não ocorreu, então, a prescrição? O motivo que foi apontado aqui é porque ele entrou com o pedido de habilitação. O que eu posso entender com isso? Que o pedido de habilitação, ele impede a contagem do prazo de prescrição, certo? E se esse impedimento não tem natureza de suspensão, porque não se aplica retroativamente a IN que veio depois, que natureza é essa? Não, fica no limbo. Ele pode pedir quando quiser, certo? Depois que ele entrou com o pedido de habilitação, digamos assim, o desenvolvimento do racional da decisão. Ele não tem prazo para entrar com a DECOMP. Ele pode entrar com a DECOMP 100 anos depois. Entende? Isso eu não concordo. Certo? O racional da decisão não é razoável, na minha opinião, com todo respeito. Admiro muito os seus votos, mas nesse caso eu não posso concordar, certo? Com esse racional, porque ele traz consequências que não comporta, na minha opinião, certo? Que não comporta uma alternativa. É por isso que eu vou votar com a divergência do Lisandro. Então, ficou dar provimento parcial para retornar a DRF, vencidos Lisandro e Neudson. Vamos ao item 144.